Oi, turma. Do livro Cartas de uma Morta, Chico Xavier, com Maria João de Deus. No texto 18, o Guia Invisível. Nesse ínterim, elevei fervorosamente a minha prece a Deus, ouvindo em resposta a voz de um ser que me elucidava. Maria, minha filha, estás ingressando na existência real. Esquece tudo quanto se relaciona com os teus dias na terra e busca atenuar a saudade que te calcina, porque as portas do teu lar terreno fecharam-se com os teus olhos. Por enquanto não me podes ver, porém fui aquele que te orientou em meio dos labirintos do planeta que abandonaste. Eu era a voz que falava à tua consciência nos instantes difíceis e fui o sirineu que te amparou nos amargos transes da morte. Acompanhei os teus passos quando te afastaste das trevas do sepulcro, e a minha mão estava unida à tua quando erravas na obscuridade da incompreensão. Desde o momento bendito que entendeste em verdade a tua situação, tenho espargido claridade sobre a tua razão e sobre tua fé. Fazes bem te voltares para Deus nas tuas dolorosas conjecturas. Os pensamentos da criatura concentrados nele, em seu poder misericordioso, organizam as faculdades espirituais, convergindo as suas possibilidades para a maior potência do raciocínio e do sentimento, atributos sublimes da existência das almas. O teu corpo, cuja organização te infunde a mais profunda estranheza, é o envoltório de matéria quinta essenciada, que constitui o invólucro sutilíssimo do espírito. Impressiona-te o fato de haveres abandonado a forma corporal, conservando outra idêntica, é que não foste bem esclarecida sobre o problema do organismo espiritual, que, tomando as células vivas, no imenso laboratório das forças universais, compila o conjunto de elementos preciosos à tua tangibilidade no orbe terráqueo. O teu corpo material constituía somente uma veste que se estragou na voragem do tempo. Considera essa verdade para que te escudes no necessário desapego das coisas mundanas. Então aqui, olha que incrível, gente, o anjo de guarda da Maria falando para ela que todo o processo da sua encarnação e da sua desencarnação, o seu retorno à pátria espiritual, foi vigiada por ele o tempo todo. Ela não estava sozinha. Gente, isso dá um bálsamo para o nosso coração, fala a verdade. Saber que tem um amigo protetor que não sai do nosso lado, né? Um amigo, uma amiga protetora, porque a gente usa o amigo protetor, fica parecendo que é sempre um espírito no sentido masculino. Mas nós podemos ter, no plano espiritual, não existe o sexo, o corpo, né? A matéria. Então, esses espíritos no campo espiritual que nos acompanham, eles às vezes se apresentam como um amigo, mas na verdade a gente pode ter uma amiga. Aí eu brinco muito com essa questão do anjo de guarda, que eu falo assim, já que eu aqui na Terra não pude namorar um loiro alto de olhos azuis, então meu anjo de guarda tem que ser um loiro alto de olhos azuis. E se eu chegar no plano espiritual, e o Gabriel, que eu já dei até nome para ele, nem sei se ele gosta desse nome ou não, mas fui eu que dei, né? Ele não se apresenta para mim para falar que se chama José, então é Gabriel. Eu gosto desse nome, não sei porquê. Aí eu falo que quando eu chegar no campo espiritual, se eu encontrar o Gabriel, e certamente a gente vai se encontrar, eu vou correr atrás dele e vou dar nele se ele não for um loiro alto de olhos azuis, porque pelo menos nisso ele tem que ser. Já que aqui eu não tive a oportunidade de ter um namorado assim, com essas características. Ou o contrário, né? Ele vai sair correndo atrás de mim, me batendo, porque afinal de contas eu aprontei todas. Ele deve ter falado tanta coisa boa para mim, eu não escutei. E hoje eu sofro as consequências no meu corpo, óbvio, pelas escolhas erradas que eu fiz. E ele vai falar para mim assim, falta de aviso, não foi? O tempo todo eu estava com você, eu falei para você não fazer, mas você é cabeça dura, você fez, aí ó, o que que deu, né?
Quantas vezes o Gabriel não deve ter ficado bravo comigo, porque eu faço realmente algumas coisas que não tá lá no script, não é para fazer e eu acabo fazendo. Eu sou meio que Pedro, né? Eu sou meio um pouquinho de cada apóstolo, eu acho que está dentro de mim, porque é discípulo, porque eu geralmente eu faço, depois eu falo, para que eu fui fazer isso? Por que eu não fiz de outro jeito, né? Ou então eu dou uma de Santo Agostinho, oh Senhor, eu tentei fazer isso deu errado, amanhã eu vou tentar de novo, né? Pedro falava, Senhor, toda vez que eu tento fazer o bem, o mal acontece, toda vez que eu falo que eu vou ter paciência, alguém me estoura, né? Ou então eu sou difícil de acreditar, né? Sou São Tomé demais. Então, assim, eu tenho umas falhas tremendas. E o meu anjo de guarda deve ficar, às vezes, muito bravo comigo, quando não, deve rir também, né? Porque eu devo divertir ele pelas atrapalhadas que eu faço. E aqui a gente tem esse bálsamo, essa certeza através do depoimento, da descrição de Maria, né? Que nós somos acompanhados, que nós temos esses amigos invisíveis que estão assim o tempo todo na torcida, na nossa intuição, eles mandam palavras de incentivo, eles puxam a nossa orelha, né? Mas eles não largam da nossa mão. E são missionários que não têm assim um desenvolvimento moral tão grande. São pessoas, às vezes, entes queridos de uma outra, da última encarnação, que se afinizaram totalmente com a gente e que querem participar de uma nova oportunidade, eles lá e a gente aqui. Eles nos preparam para vir e eles nos recebem quando a gente retorna à pátria espiritual. Ou seja, nos acompanham todo o período junto com a gente, cada conquista nossa é conquista para eles, cada deslize que a gente tem, eles também se entristecem, né? Então, nas brincadeiras, eu peço desculpa porque eu sou muito brincalhona em relação a isso, mas nas brincadeiras tem uma certa verdade, né? Eu creio que os nossos protetores, eles realmente eles se afinizam a gente em todos os sentidos. Eu sinto quando o Gabriel, eu nunca vi o Gabriel, né? Eu brinco que é o Gabriel, porque é uma maneira que eu tenho de me aproximar desse protetor, mas eu sinto quando ele está próximo, principalmente em dia de evangelho no lar, né? Eu fico naquela, como que eu posso dizer? O coração acelera, sabe? Dá uma sensação de paz, de tranquilidade. Aquele passe que a gente toma no centro espírita, que deixa a gente mais leve, durante o meu evangelho, muitas das vezes vem um choro, vem uma emoção forte, e isso não é algo que você faz sozinho, é porque você está acompanhado, né? E geralmente eu sinto algo muito bom, muito prazeroso de alguém incrível que está ali me acolhendo, me abraçando, me protegendo. Esses guias espirituais que nós temos, esses anjos protetores, eles são assim, dentro desse processo de reencarnação, de desenvolvimento moral e espiritual, eles são assim de extrema importância para todos nós. Só que nós, pela nossa imperfeição, às vezes a gente deixa eles de lado. Às vezes a gente não lembra deles, nem mesmo numa prece, num agradecimento, nem que seja algo breve, do tipo, valeu, sabe? Então vamos ficar mais atento quanto a isso, que esse tipo de relato nos impulsione a acreditar na existência desses seres, desses amigos, e que a gente tenha a certeza que o amparo parte já deles. Muitas das vezes eles não conseguem resolver nossas situações, mas eles fazem a devida intervenção. Eles fazem reuniões no plano espiritual e falam, olha, aquela doida lá só está fazendo besteira, o que a gente pode agir para que ela retome o caminho correto? Né? Interferir diretamente eles não vão, mas eles vão armar situações para a gente, para que a gente possa ir saindo das confusões que a gente se mete. Então eles são os primeiros que querem o nosso bem, é o nosso anjo de guarda. Orem por eles, louvem por eles, agradeçam a eles, porque eles são fundamentais na nossa vida, gente, vocês não têm ideia.